E mais um absurdo envolvendo a extrema-direita na Câmara dos Deputados. O deputado federal Sargento Farrur diz que se tiver um filme em que o deputado federal Pastor Henrique Vieira apanhasse, ele queria ser o policial que bateria. Se tiver um filme que o pastor apanha, eu gostaria de ser o policial que bate, mas é só filme. Agora, olha a resposta que o pastor Henrique Vieira deu para ele. A fala de Vossa Excelência, como deputado, é absurda. Como presidente, neste momento, mais absurda ainda. Abre aspas para Vossa Excelência. Se o pastor Henrique está num filme apanhando, eu queria ser o policial que bate. Isso é violento. Isso é ameaçador. Isso é desrespeitoso. Isso é um filme, pastor. O coronel estava Seja honesto. Seja honesto. Uma característica da extrema-direita é valentia para provocar e covardia para sustentar. Tanto é que quando começa a ser responsabilizada juridicamente, não banca se defender não, foge do país. Seja honesto. Falar que é filme é amenizar o absurdo que Vossa Excelência disse. Que eu posso tratar como ódio e que eu posso tratar como uma ameaça indireta à minha integridade física. Eu debato ideias com firmeza. Nunca ameacei direta ou indiretamente Vossa Excelência. O filme Marighella, eu sou formado também em teatro. Eu sou artista e tenho muito orgulho de ter representado um frei dominicano que foi torturado na ditadura que Vossas Excelências glorificam e exaltam. Porque os heróis de Vossas Excelências são torturadores. Então, sim, com muito orgulho eu representei um frei dominicano. Sim, me emocionei ao perceber que eu estava representando freis dominicanos que, em nome da sua fé no Jesus crucificado e torturado, prisioneiro político e vítima da violência do Estado, e enquanto Jesus era torturado, tinha um monte de cidadão de bem cuspindo, zombando e dizendo crucifica. Eu sou discípulo de um torturado, não de um torturador. De um pacifista, não de alguém que glorifica a violência. E tive a chance na minha vida, a honra, de como discípulo de Jesus e ator, representar um frei dominicano vítima da ditadura militar nesse país, que Vossas Excelências defendem, exaltam e glorificam. Você percebeu que a fala do pastor Henrique Vieira foi tão firme, tão verdadeira, que nenhum deles, na insignificância da existência deles, tiveram a baixeza de rebater, de zombar, de relativizar tudo isso. Ficaram todos caladinhos, porque não conseguiram lidar com tamanha verdade. E um sujeito como esse, deputado Sargento Farrur, e tantos outros bolsonaristas, é a prova material do tão nível baixo, subterrâneo que é esse movimento político bolsonarista aqui no Brasil. Mas que com fé em Deus vai se acabar, será extinto, porque hoje eles estão numa situação que não conseguem mais garantir a sobrevivência política deles, porque ou eles traem o seu líder, defendendo o Brasil das ameaças dos Estados Unidos, ou eles ficam do lado do seu líder, o Bolsonaro, e contra o Brasil. E se ficarem contra o Brasil como estão ficando, certamente, dificilmente conseguirão ser eleitos e reeleitos em 2026. O Nicolas Ferreira está pedindo o impeachment do Lula porque, segundo ele, o Lula desrespeitou o Donald Trump. Aí eu fiquei me perguntando assim, o Nicolas Ferreira foi eleito deputado federal, foi pelo Brasil ou foi pelos Estados Unidos? Para estar defendendo o presidente de um outro país que está lascando com a nossa economia. Ele protocolou um pedido de impeachment de Lula por declarações de desqualificação pessoal ao chefe dos Estados Unidos. Lembrando que o estado de Minas Gerais, pelo qual ele foi eleito, é também, juntamente com São Paulo, um dos estados mais prejudicados por esse tarifaço de 50% do Donald Trump, onde ele fez campanha e vestiu até bonézinho para homenagear o Trump. Rapaz, se esse cara aqui for reeleito em 2026, eu vou dizer uma coisa, aquele ditado que diz que o povo tem o político que eles merecem, ele é corretíssimo. Porque, pelo amor de Deus, cara, os Estados Unidos lascando com a nossa economia, fazendo acusações graves, sem nenhum tipo de prova, e esse tipo de político defendendo os Estados Unidos. E olha, o Eduardo Bolsonaro dizendo que o Donald Trump não jogou uma bomba nuclear no Brasil ainda. Ele escreveu o seguinte, ó, não, presidente Trump não jogou uma bomba nuclear no Brasil ainda. É de lascar. O fato, meus amigos, é que a direita e a extrema direita, ela está simplesmente rachada. Ela está tipo barata tonta que acabou de respirar um inseticida e não sabe para que direção. Está mais perdida do que cachorro que caiu do caminhão da mudança. Até as próprias lideranças do PL, o partido do Bolsonaro, estão pedindo para que o Flávio Bolsonaro
o mais moderado entre os Bolsonaros, coloque um pouco de freios no Eduardo Bolsonaro, porque ele está ultrapassando todos os limites. Os deputados e senadores do PL não sabem mais o que falar e o que fazer para justificar a traição da pátria deles. Estão começando a perceber que se o Eduardo Bolsonaro continuar nesse ritmo, eles não se elegem em 2026. Até o Ciro Nogueira, o chefão do PP, da extrema-direita, o cara que vestiu a camisa do bolsonarismo, diz que não está concordando em absolutamente em nada com as posições e com as atitudes do Eduardo Bolsonaro. Ele disse que não tem como defender o que está sendo feito, que não tem como a gente comemorar, celebrar e defender algo que está nos prejudicando. Em relação ao pedido de impeachment do Lula, não se preocupe, gente, que não há o mínimo cenário possível e nem apoio popular e nem no Congresso por Lula ser impeachmentado. No Erika Hilton denunciou que um dos motivos do Trump querer acabar com o Pix aqui no Brasil é porque o Banco Central brasileiro foi contra o lançamento do WhatsApp Pay, que era uma ferramenta de pagamentos e transferências rápidas, feita exclusivamente pelo WhatsApp, que iria lesar várias pessoas idosas que não têm tanta familiaridade com questões de segurança no seu celular. Como vocês sabem, a Meta, dona do WhatsApp, é uma empresa americana, é aliada do Donald Trump, e o Trump está simplesmente perseguindo o Brasil pelo Brasil colocar lei nessas empresas, fazê-las respeitar a nossa legislação, coisa que elas não respeitam em lugar nenhum do mundo. Outra queixa dos Estados Unidos com o Brasil, além do Pix, que eles querem acabar por causa do Bolsonaro, é com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês sabem que essas plataformas, essas Big Techs, elas vivem de vender os nossos dados que a gente expõe gratuitamente em suas plataformas. Só que com a Lei de Proteção Geral de Dados que o Brasil criou, elas ficam proibidas de fazer isso. Elas passam por um controle muito superior e que dificultem muito que elas divulguem os nossos dados adoidados por aí. E o Trump hoje se pronunciou mais uma vez e em entrevista ele falou que todos os países receberam taxas de 30%, 35% e que só o Brasil recebeu de 50%. Ele deu a resposta desse motivo para isso. Ele disse que essa resposta tinha um nome, chama-se Jair Messias Bolsonaro. E aí o governo Lula mandou hoje uma carta para os Estados Unidos criticando as medidas, criticando a tentativa de invadir a nossa soberania, desmentindo as mentiras contadas pelo governo americano. E o Geraldo Alckmin, o vice-presidente, se reuniu hoje com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e gravaram um vídeo juntos criticando essa intervenção do Brasil, dos Estados Unidos aqui no Brasil, e mostrando que o nacionalismo e a defesa das nossas riquezas do nosso país está acima das diferenças políticas entre eles.